Olá, meus irmãos, graça e paz. Bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje, trazendo o dia de segunda-feira, revolta no anfiteatro. Capítulo 19 de Atos, versículo 21 até o capítulo 20 e o versículo 1. Vai falar aí sobre uma revolta que aconteceu. Paulo estava na cidade de Éfeso pregando o evangelho, né? Dando ali seu testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho que Paulo estava dando de Jesus ocasionou aí uma revolução na cidade de Éfeso. E esta revolução que se deu início ali, porque a cidade de Éfeso como foi falado, era pagã, uma cidade pagã, que é a deusa Diana, né? A principal deusa deles, como sendo a deusa superior, ou Diana, ou a deusa Artemis. E o que aconteceu? Um homem chamado Demétrios, né, dessa cidade, junto com outras pessoas, o seu trabalho era fazer miniaturas do templo da deusa Diana. Esse era o trabalho dele. Então esse tal de Demétrios reuniu outros da mesma área dele e falou: Paulo está pregando e está convencendo as pessoas que os deuses feitos por mãos humanas não são capazes de fazer coisa alguma. Esse Demétrios fala que Paulo estava convencendo quase toda a província da Ásia. Então, isso deixou os mercadores, né, preocupados. O testemunho de Paulo foi tão forte a respeito de Jesus Cristo que ocasionou essa revolução no meio econômico. Então, o meio econômico estava entrando em conflito. Então, esse Demétrio, junto com outras pessoas, começaram ali pela cidade a gritar: grande é a deusa Diana, tal. Aí começou a surgir pessoas e eles foram direto ao teatro. E isso causou um conflito enorme. E é dito que aí o teatro ali, o anfiteatro, né, cabiam cerca de 25 mil pessoas. E Paulo até queria entrar no meio da multidão para acalmar tudo e tal, mas seus companheiros não deixaram. Foram reunidos ali outras pessoas. Aquela revolta que estava acontecendo ali no anfiteatro, julgaram que era por causa de um tal de Alexandre. E alguns empurraram Alexandre para o meio desta revolta ali, no meio do povo. E quando ele foi se pronunciar no meio da multidão, né, em sua defesa, as pessoas reconhecendo que ele era judeu, aí foi que as pessoas gritavam mais alto: grande é a deusa Diana. Então, imagine só que você está numa cidade, aí de repente se reúne aquela multidão, começa a gritar: grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana. Eles ficaram fazendo isso por cerca de 2 horas. E quem acalma essa multidão é o escrivão da cidade. E após todo o tumulto ter cessado, Paulo se despede ali dos seus amigos e viaja novamente para a Macedônia. Depois, Paulo volta novamente para Éfeso. No fim da sua terceira viagem missionária, ele se despede ali dos seus amigos, dá uma palavra de encorajamento e ele diz que a partir daquele momento que ele ia viajar até Jerusalém, não sabia o que iria acontecer, ele não voltaria mais a Éfeso. Depois ele acabaria em Roma. E lá em Roma ele seria preso e depois morto. Que foi ocasionalmente quando ele estava preso em Roma que ele escreveu a sua carta para os Efésios. Paulo tinha uma preocupação enorme com os irmãos de Éfeso. Ele diz que ali no capítulo 20, versículo 29, ele diz que após a saída dele, se infiltraria na igreja de Éfeso lobos devoradores. Ele até fala para eles vigiarem e cuidarem uns dos outros. E isto acontece até nos dias de hoje, né? Isso tem, a gente vê que como que isso aconteceu e a gente vê como que a palavra de Deus foi distorcida durante muito tempo com a entrada desses lobos devoradores. Pessoas usadas pelo inimigo distorcendo a palavra de Deus. E até o nosso amigo João, nosso apóstolo João,
quando estava na ilha de Patmos, ele também escreveu uma carta a Éfeso e ele disse algumas coisas sobre estes homens que se infiltrariam na igreja de Efésio, a qual Paulo disse que seriam lobos devoradores. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 12, é dito assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Homens se infiltrariam na igreja de Éfeso, dizendo ser apóstolos, mas não eram apóstolos. Pregariam mentiras em Éfeso. Por isso que Paulo tinha uma preocupação enorme com Éfeso, e ele dá uma palavra de encorajamento à igreja de Éfeso e fala para eles vigiarem, para eles tomarem cuidado e ficarem firmes na fé em Cristo Jesus. Agora, na lição, né, voltando um pouco aqui na revolta do anfiteatro, o que nós podemos aprender com esta lição? Paulo, a gente sabe que esta revolta no anfiteatro, tudo se deu por causa da revolução que Paulo estava ocasionando através do Evangelho de Jesus Cristo. O testemunho que Paulo estava dando de Jesus ocasionou uma revolta. Agora a pergunta que tem que ficar para nós é: o testemunho que eu e você damos de Jesus Cristo, tanto fora de casa quanto dentro da igreja, o testemunho que eu e você damos a respeito de Jesus Cristo, será que está ocasionando uma mudança nas pessoas? Será que está resultando em uma mudança? Porque o testemunho que Paulo estava dando de Jesus ocasionou uma mudança na cidade de Éfeso. Então é isso que tem que ficar de reflexão para nós. O testemunho que eu e você damos de Jesus está ocasionando nenhuma mudança? Se não está ocasionando nenhuma mudança, então eu e você estamos dando testemunho de Jesus Cristo de forma errada. Então esta foi a nossa lição de segunda-feira, que nós possamos analisar o testemunho que estamos dando e que nós possamos refletir a verdadeira imagem de Cristo. Que o que nós formos pregar do Evangelho, que possa resultar numa mudança nas pessoas, numa mudança verdadeira, para a conversão e arrependimento. Convido você para orarmos nesse momento e agradecer a Deus por esta lição maravilhosa. Senhor nosso Deus, obrigado por esta lição da Escola Sabatina, mais um dia que se foi. Graças a Ti, podemos aprender a respeito da Tua Palavra e de como devemos agir diante de situações que não são esperadas. Te pedimos que o Senhor nos guie com o Teu Santo Espírito para que nós possamos refletir a Sua imagem verdadeiramente para as pessoas e que aquilo que formos dar testemunho que sirva de mudança para as pessoas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana excelente, que Deus te abençoe e até a nossa próxima lição.